Fala galera, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre força elástica. Então, para começar, força elástica, o que é isso? É basicamente tudo que você vê no dia a dia que tem a ver com elasticidade, ou seja, é o estilingue que você brinca. Então, aquilo quando você puxa, né, você sente uma força tentando fazer voltar para o lugar. Então, isso que é a força elástica, porque força elástica basicamente tem a ver com isso, tem a ver com deformação, é basicamente isso. Deformação. Então, a força elástica é uma força que, quando você causa uma deformação, essa força tem a tendência de fazer o objeto deformado voltar a ser como era antes. Então, quando você puxa aqui, ó, o estilingue, você faz aquela força, então a força elástica faz ele voltar ao normal. Agora, na física é muito comum a gente usar molas para representar a força elástica, porque na verdade, como a gente vai ver, a mola é melhor para a gente poder apresentar forças nos dois sentidos, tanto indo quanto vindo. Então vamos imaginar primeiro uma mola que está aqui pendurado, e essa mola ela tem um tamanho específico, né? Esse tamanho aqui que a gente vai chamar de x0, olha só, ela tem esse tamanho até aqui, é o modo normal da mola, né? É o x0. Se a gente agora aplicar uma força nessa mola aqui, para baixo, vamos puxar a mola, né? Vamos aplicar uma força. E como é que a gente aplicar uma força? Talvez vamos pendurar um balde nela, um balde cheio de algo, né? Então pronto, penduramos um balde nesta mola e olha o que aconteceu. Do x0 que ela estava ali, ela agora tem um comprimento x. Então, obviamente, houve uma deformação aqui, do x0 para o x. Então, mola basicamente é isso, é um objeto que sofre essa deformação. Só que ela não está aqui, ela não está em paz, né? Por quê? Vamos pensar uma coisa. A gente sabe que esse balde que a gente pendurou tem uma força-peso associado, né? Porque é massa, né? Então, tem a força-peso aqui apontado para baixo, para o centro da Terra. Agora, esse balde está em repouso agora, depois que a gente deixou ali. Significa apenas o quê? Significa que existe uma força no balde, agindo no balde, com direção para cima, que está equilibrando ele. Essa força só pode ser a força elástica da mola. E aí, então, a gente consegue descobrir como é que se comporta a força elástica. Agora, se a gente for fazer vários experimentos desse aí, a gente vai perceber uma coisa. Se a gente colocar um baldezinho com apenas um pouquinho de massa, por assim dizer, a gente vai ver uma deformaçãozinha, né? Uma deformaçãozinha X aqui. Se a gente colocar um balde com mais massa, a gente vai ver uma deformação maior, um X2, vamos colocar. E se a gente colocar uma grande massa, vai ver uma deformação maior ainda. Ou seja, o que é que a gente pode ver? Se a gente botar um gráfico entre a força aplicada, no caso aqui, a gente está lidando com balde, né? Então a força-peso que a gente está aplicando aqui, puxando, quanto maior essa força, maior é a deformação. Então se a gente fosse colocar aqui, ó, força aqui para cima, quanto mais aumenta a força, vai aumentando a deformação. Leva aqui a conclusão que a força elástica é proporcional, diretamente proporcional à deformação. Agora, será que simplesmente a força é igual à deformação? Não, porque vai ter uma mola, talvez, que ela, para uma força que a gente aplique, ela tenha uma distensão, uma deformação pequena, enquanto outras molas vão ter uma deformação grande. Então, o que é que varia? O que é que determina se vai ser uma mola, por exemplo, uma mola fácil de deformar ou uma mola difícil de deformar? É aí que entra essa constante K. A constante K é a constante elástica que é dado em Newton por metro. Então, como já diz aí, ó, ele está falando assim, quantos newtons a força que é necessária para deformar a mola em tantos metros. Ou seja, se tem 10 newtons por metro, é porque essa mola precisa de 10 newtons para você deformar ela em 1 metro. Agora, vocês vão ver bastante falando de força elástica dessa forma aqui, ó. Força elástica igual a menos K vezes X, ou seja, menos a constante elástica vezes a deformação. Por que é que esse menos está aí? Vamos entender agora. Para a gente entender por que é que tem esse sinal negativo, a gente tem que estudar duas situações aqui para a gente poder ver claramente. Então imagine que está aqui uma caixa presa com a mola, essa mola aqui está com a distensão original x0, né? Então vamos lembrar que esse aqui é a distensão original x0. Acontece o que? Observe que agora a caixa saiu do lugar para começo de conversa, significa então, vamos usar o bom senso, significa que há uma força, né, que está aplicando nessa caixa, uma força F. E seguindo o bom senso, isso indica para a gente que existe uma força
que a mola está aplicando, que é a força elástica, ok? E olha só, se a gente fizer agora o contrário, se eu puxar essa caixa, então, vamos lá, se eu puxei, então existe uma força aplicada agora para... Espera um pouquinho, essa força não é elástica não. Existe uma força aplicada agora para a direita. E pelo bom senso, a gente sabe que se está em equilíbrio, se equilibrou, se parou de movimentar, significa que existe uma força elástica para a esquerda. Então perceba, olha só, quando a força que eu apliquei foi para a direita, a força elástica foi para a esquerda, para restaurar. E quando eu apliquei a força para a direita, a força elástica foi para a esquerda. Ou seja, a força elástica é sempre no sentido contrário. Por isso que é o K está com o sinal negativo, porque a força elástica é uma força restauradora. O que é que isso quer dizer? Ela tenta sempre manter as coisas como eram antes. Então, se você aplica uma força na direção, ela vai tentar colocar uma força no sentido contrário para poder restaurar a situação do jeito que era antes. Então, a gente sabendo disso aqui, consegue chegar numa situação muito interessante. Ó. Observe, imagine que você tem uma mola que você sabe a constante elástica. Suponha que você sabe a constante elástica e que essa constante é igual a 10 Newton por metro. Vamos imaginar isso aí. Aí você aqui tem um x0, ok? Tem um x0, mas você aplicou uma força que você não sabe quanto é. E viu que distendeu essa aí, vamos lá, distendeu 1 metro nessa mola. Olha que conta fácil a gente está colocando aqui. Então, como é que você descobre o valor dessa força? Bem, você tem como descobrir com esses dados, com a constante e com o deslocamento, você descobre a força elástica, né? Então, a força elástica é igual a menos 10 vezes 1, ou seja, a força elástica é menos 10 newton. Agora, quanto é a força que eu apliquei? Justamente, a força aplicada, então, vai ser igual a 10 newton. Por quê? Porque a gente vai ter que lembrar o quê? Que o módulo da força elástica vai ser sempre igual ao módulo da força aplicada. Ok, deixa eu colocar notação vetorial aqui nos dois. E isso nos leva à seguinte verdade, que existe um aparelho chamado dinamômetro que usa justamente esse pequeno cálculo que a gente exemplificou aqui para descobrir qual é a força aplicada nele. Esse é um medidor de força, usando simplesmente os dados como a gente acabou de ver, como constante elástica e um deslocamento conhecido, ele consegue descobrir qual é a força aplicada sobre ele. E assim a gente consegue entender o funcionamento disso e até mesmo de outros dispositivos como a balança. Ok, gente? Então a nossa aula de hoje foi essa aí. Espero que tenham gostado. Não percam a nossa próxima aula que a gente vai resolver um exercício, ok? Até a próxima.